Alô, Crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Priscila Bergauser e sim, ainda estou com a mesma roupa do último vídeo, porque eu estou aproveitando para gravar essas introduções, quase que tudo ao mesmo tempo. Aqui em Mogi está um frio, põe casaco, tira casaco. Na verdade, eu fico mais de casaco do que tiro casaco, né? Mas eu não podia deixar, claro, de compartilhar com vocês essa regata aqui, ó, que eu fiz para essa semana. Estive com a Lili do Arte que Faz, beijo Lili, na página da Círculo ensinando essa regata, mas tá muito frio para usá-la, então, ó, tô de lã, blusa de lã, meu blusão amiga, porque não tá muito frio, gente, tá muito frio, não dá. Mas vou deixar algumas fotos aqui para que vocês vejam o resultado dessa peça. É uma peça fácil? Sim, é uma peça muito fácil. Se você é iniciante, você consegue fazer, é só ponto alto. Tem algumas continhas que a gente precisa fazer, é claro, é uma peça de vestuário, então a gente tem que trabalhar medidas e eu vou passar essas medidas então para vocês, tá? A princípio, essa peça ela fica, ó, assim. É claro que você pode deixá-la mais para baixo aqui no busto, mais para cima. Você tem essa opção de como é que fala? Buguei. De ajuste, essa opção de ajuste na sua peça, né? Com a amarração aqui, então você tem essa opção de ajuste. Mas qual que é a conta básica? Nós começamos então pela circunferência do busto dividido por 2 e essa conta eu subtraio 10 centímetros. Por quê? Porque se eu começasse do tamanho exato do meu busto, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, ela ia começar aqui, né? Quase que uma manga. Então, por isso que eu subtraí 10 centímetros. Caso você queira, você pode até subtrair um pouquinho mais, tá? Pode deixar menorzinho essa parte aqui. Precisamos também do tamanho da cava, lembrando que é uma peça de calor, ou seja, a cava não precisa ser tão comprida. A minha ficou, foi uma opção minha, mas eu tirei por base aí uma cava de 20 centímetros, que é uma cava de blusa, né? Uma cava mais larga, mas eu poderia ter calculado, por exemplo, 18 centímetros e daria certo, que pro meu tamanho, 18 centímetros é um tamanho legal para regata, tá bom? E aí, nós precisamos do comprimento total. Ela tem esse bico aqui, que é maior que a lateral dela, tá? Então, como que eu faço? Eu me oriento pela lateral, em relação ao tamanho, tá? Eu me oriento pela lateral, porque aqui eu sei que ela vai ficar maior. Então, eu vim por aqui. E como que eu fiz a medida mais ou menos? Eu tirei aqui, ó, do busto, da cava, 10 centímetros, tá? Ela ficou com 40 centímetros no total. Eu tirei 10 centímetros porque seria equivalente aonde ela vai parar, e aí vem a alça para que eu possa amarrar aqui em cima uma alça aqui de 10 centímetros. Tem mais uma quantidade de alça também, mas a conta que eu fiz foi essa. Ela é uma peça fácil, essa explicação que eu acabei de passar para vocês está todinha no vídeo também. Eu espero que vocês gostem bastante dessa peça. Lembrando, vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem. Eu queria pôr franja, eu queria fazer alguma coisa assim, mas acabou que eu deixei ela dessa forma mesmo aqui, porque ia dar muito trabalho pôr franja e eu tava com um tempo bem curto. Gente, dúvidas, deixe nos comentários que eu vou respondendo à medida do possível. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. E me ajude compartilhando e curtindo esse vídeo aqui também. Espero que vocês gostem dessa aula, a seguir a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar essa regata do tamanho P ao M, eu utilizei 2 novelos do Fio Charme. Essa cor aqui é a 8008. Para você conferir todas as cores disponíveis, corre lá no site da Círculo. Eu vou utilizar também agulha 3,5 mm, tesoura e fita métrica. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, para iniciar o nosso tutorial, bora lá! Qual que é a medida que eu vou começar? É metade da circunferência do ombro menos 10 centímetros, tá? Caso você queira fazer menor, você também pode
fazer um pouquinho menor. Eu vou passar algumas dicas ao longo do tutorial, tá? E aí, vocês podem adaptar também na questão dos aumentos. Essa cor aqui que eu vou utilizar para amostra de pontos, até porque minha peça já tá pronta, e quem acompanhou a live na página da Círculo, viu que eu levei uma amostrinha e é a mesma que eu vou utilizar aqui. A cor que eu estou utilizando para amostra é a 3182, referência Pitaia. Bom, para começar então, você vai tirar a medida da circunferência do busto, dividir por 2. Esse resultado dessa divisão, você vai subtrair 10 centímetros. E aí, você inicia a sua correntinha baseada nessa medida. Aqui, como eu falei, eu vou fazer apenas uma amostra de pontos. Porém, a quantidade de correntinhas que você vai utilizar tem que ser, né? A quantidade tem que ser dividida por 2, porque bem no centro dessa peça, nós vamos fazer aumentos. Então, o aumento tem que ser bem no centro da peça mesmo. Então, por isso que você, ao tecer o cordão de correntinhas, faz a conta aí para dividir por 2, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz aqui, ó, 20 correntinhas. Vou fazer mais uma para subir. Então, na segunda correntinha, eu volto aqui, ó, com ponto baixo. Então, toda essa primeira carreira aqui será feita em ponto baixo. Eu gosto de fazer a base já em ponto baixo, porque eu já deixo essas partes aqui de início já prontas para um possível acabamento. E caso eu não queira fazer nenhum acabamento, nenhum ponto fantasia, ainda assim eu não preciso depois contornar com ponto baixo, porque eu já deixei aqui, ó, uma base. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que fica isso, tá? Então, primeira carreira, ponto baixo. Nessa primeira carreira, não temos aumentos. Para a primeira medida, aqui no caso que nós já tiramos, que foi essa da metade da circunferência do busto, menos 10 centímetros, a partir de agora, nós vamos fazer aumentos até atingir o tamanho ali da cava. Lembrando que não é a cava toda, porque essa peça aqui, ela não vai até o ombro. Então, nós faremos apenas metade dessa cava, desse tamanho, ou seja, supondo, né, que seja uma cava de 20 centímetros, você faz só 10, você pode até fazer maior, 15, 18. Aí, o que que acontece? Essa cava, ela acaba ficando mais para baixo, tá? Ela acaba ficando mais, como que eu posso dizer assim? Mais cavada, literalmente. Tá? Então, ela acaba ficando mais para baixo. Então, se você quiser mais para cima, é agora que eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou iniciar subindo 2 correntinhas. Como eu falei para vocês, nós vamos ter aumentos no centro da carreira. E eu vou fazer esses aumentos pela peça toda. Toda peça vai ter esses aumentos, tá? Até o final dela. Só que se eu quiser alcançar o tamanho da cava de forma mais rápida, além dos aumentos que eu vou fazer no centro da peça, eu posso fazer no início e no final da carreira. Ou seja, posso fazer aumentos no início, no centro e no final da carreira, para que eu alcance o tamanho dessa cava mais rapidamente, ou que ela não fique tão para baixo do que eu gostaria. Outra alternativa é o quê? Não fazer os aumentos nas laterais, mas somente no centro da peça. Ao invés de eu usar 2 pontos altos, eu vou usar 4. Então, vamos dar seguimento aqui. Recapitulando, caso você queira atingir, né, o tamanho da tua cava mais rapidamente, você pode fazer aumento no início, no meio e no final. Ou só no centro
fazendo com 4 pontos. Como eu queria ela um pouco mais para baixo, né, mais cavada, assim, ela mais para baixo, vou mostrar depois as medidas para vocês certinho. Então, eu fiz apenas no centro, e é a forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas vocês podem adaptar esses aumentos, tá? Então, aqui, lembrando, eu fiz 20 correntinhas, ou seja, o meu aumento tem que ser no 10º ponto. Aqui, eu já conto como primeiro ponto. Então, 1, e vou pro segundo ponto, trabalhando tudo em ponto alto. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10º ponto. Contando de novo, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 2 correntinhas e mais um ponto alto. Voltando a falar de aumentos, caso eu quisesse aumentar só no centro, eu poderia fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo ponto, que eu também daria o aumento referente aqui ao que eu preciso, tá? Então, como eu expliquei para vocês, vocês fiquem à vontade para escolher os aumentos de vocês. Vamos, então, finalizar, né? Dar continuidade e finalizar essa carreira. Então, aqui nós temos pela frente mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos depois do aumento. Então, a conta sempre tem que ser daquele jeitinho que eu falei pra vocês, né? Dividido por 2 para dar a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro lado. Ainda em relação aos aumentos, né? Como nós vamos trabalhar carreiras, vocês podem intercalar os aumentos nas laterais, vocês podem fazer uma carreira sim, uma carreira não, ou em todas as carreiras. Observa aí, a princípio, como ele vai aumentando, tá? Se você optar por fazer aumentos nas laterais e mais aumentos aqui, por exemplo, quando vocês atingirem o tamanho do comprimento da cava, vocês podem parar os aumentos, tá? A gente já vai chegar nessa ponta, mas eu já vou adiantar um pouquinho aqui. Vocês podem parar esses aumentos e aí só mantém ponto sobre ponto, mas como eu falei, isso aqui se mantém até a sua última carreira da peça toda. Então, os aumentos são só para você alcançar o comprimento da cava e a largura da peça. Lembrando, né, eu vou fazer esses aumentos, por exemplo, eu que tenho um busto de 80 centímetros, eu preciso de 40 centímetros. Lembrando que eu vou começar com 30 centímetros de correntinhas, ou seja, eu vou ter que fazer esses aumentos até atingir a largura de 40 centímetros. E, ao mesmo tempo, o comprimento da cava. Porém, pode ser que você alcance um ou outro primeiro. E aí, você vai medindo para ver o que fica melhor aí para você. Quando atingir os dois, você interrompe os aumentos, tá? Só mantendo esse. Eu vou mostrar só a segunda carreira, gente, porque na verdade é só repetição, tá? Então, fiz 2 correntinhas para subir, ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Se você tiver aumentos aí, faça aumentos. Então, a peça é só isso aqui, nela inteira. Lembrando que ao chegar ali no aumento, no centro, teremos outro aumento.
Ó, cheguei aqui no centro da peça. Então, eu vou tecer nesse ponto alto. Dentro do V, eu vou fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto dentro do V. E aí, no próximo ponto, continuo essa carreira de ponto alto sobre ponto alto. Então, até onde que vocês vão fazer essa peça? Recapitulando, até que vocês tenham, né? Porque nós vamos trabalhar 2 peças separadas, por isso. Mas até onde vocês vão fazer? Até que você tenha o tamanho da cava e a largura da metade da circunferência do seu busto. Chego aqui, ó, finalizo com ponto alto. Trabalhando a ponto lá nas correntinhas que eu subi, faço mais 2, viro, continuo, ponto alto sobre ponto alto. Se tiver aumento, faça os aumentos e repito o padrão. Gente, essa peça é só isso. Tanto que eu nem vou enrolar muito aqui pra mostrar pra vocês, e nós já vamos ali a montagem já. Tá? Então, é só seguir. Eu vou pegar outra amostra ali pra mostrar como que eu vou juntar as 2 peças. Gente, aqui é só para exemplificar a questão do tamanho, tá bom? Das partes aqui. Como eu falei para vocês, eu fiz uma cava, ó, bem cavada mesmo. Bem cavada. Então, isso aqui foi uma escolha minha. Claro, se eu quiser dar uma fechadinha aqui depois, eu posso também. Então, recapitulando com vocês. Aqui não vai dar 30 centímetros, porque ele tá fazendo esse bico aqui. Se eu abrir ele, deixar reto, o mais reto que eu consigo aqui, vocês vão ver que ele alcança 30 centímetros, tá? Como os aumentos eu fiz só aqui, mais uma vez, vou mostrar aqui, ó, deu 41, tá? Na cava, ó, antes de eu juntar as peças, então 41 centímetros aqui. Eu gosto de um pouco mais solto, então pra mim não tem problema. Então, ó, 41 centímetros aqui. A cava, ela deu aqui no total, ó, 16, que não vai dar pra vocês verem bem, mas deu aqui, ó, 16 centímetros a cava. Ou seja, para uma cava de 20 centímetros, mais ou menos, que é uma regatinha, eu podia até ter feito menor essa cava, né? Deu uma diferença de 4 centímetros aqui. Então, eu poderia também ter optado em ter feito aí menor. Não sei porque a câmera não tá focando, mas é isso. Então, em relação à cava, vocês podem tirar a medida, por exemplo, difícil, gente, mexer aqui com tripé. Por exemplo, de uma blusinha de vocês ou de uma outra regata também, vocês podem fazer baseado nesse tamanho. Podem pegar algumas tabelas também como referência para vocês tirarem a medida de vocês. O que vocês precisam saber é que, assim, quanto mais aumentos tiver, ou seja, ou aumentos aqui na lateral, aqui no centro e na outra lateral, ou mais aumentos aqui, mais rápido você atinge a largura que você precisa e mais curta fica a sua cava. Essa é a conta, esse é o raciocínio, tá? Eu só fiz um aumento em cada carreira, por isso que o meu demorou um pouquinho mais. No total aqui, para eu fechar, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras, sem contar a carreira aqui de ponto baixo, tá bom? Dúvidas? Deixem nos comentários ou voltem essa parte da explicação para vocês entenderem, tá? O que eu sugiro, dependendo do tamanho, se você quiser uma cava, por exemplo, só de 10 centímetros, de repente você quer essa peça um pouco mais para baixo no busto, então você quer uma cava aí só de 10 centímetros, põe aumento para você alcançar esses 10 centímetros mais rápido, para que você tenha a largura que você precisa, tá bom? Aí, você conseguiu chegar nessa conta, você vai fazer primeiro uma parte.
vai repetir o processo da parte, vamos dizer assim, né? Frente e costa, então nós precisamos de duas peças iguais, no mesmo tamanho, na mesma largura, mesma quantidade de carreira, mesmo tudo. E aí, agora que eu vou ensinar para vocês a montagem. Bom, então estou aqui com uma parte, né? Lembrando que é só uma amostra, porque vocês viram que a peça fica grande, às vezes fica complicado da gente conseguir mostrar tudo aqui, né? Enquadrar tudo. E aí, eu estou com a outra peça que eu já tenho o fio aqui, tá? Já deixei o fio preso. Então, terminei as carreiras correspondentes, no tamanho correspondente. Deixo o fio lá, pego a peça que eu reservei, a primeira peça. Eu vou observar a primeira coisa que eu vou ter que observar, gente. É direito com direito. Essa peça, ela não tem lado direito e lado avesso. Lembrando que nós estamos trabalhando carreira de ida e volta no ponto alto. Então, ela não tem direito nem avesso, a não ser que você costurasse, alguma coisa assim. Porém, eu defini o quê? Que o direito da minha peça, né, para eu me identificar aqui, para eu centralizar, o direito da minha peça é o direito do ponto alto aqui, ó. Então, o direito do ponto alto também é o direito do ponto baixo. Vocês podem ter essa referência. Então, eu coloco direito com direito. Seguro aqui. Aqui, eu tenho uma linha lá do início do trabalho. O que eu sugiro vocês a fazerem? Pega essa linha aqui, com uma agulha menor, se for o caso, procurando uma agulha aqui. Faz uma, entre aspas, uma mini costurinha aqui, só para você prender. Depois você pode fazer um ajuste melhor, tá? Porque senão vai dar diferença de carreira nessa etapa aqui. Então, você já prendeu um lado, ó. Ele não tá bem preso, ele ainda tá solto, mas aqui, é que nem eu falei, depois a gente faz um ajuste melhor, tá? Eu vou até pegar um prendedor aqui, pra deixar essa parte presa, porque é importante que a gente não entorte a peça, porque senão depois a gente dá continuidade na carreira, quando vai ver ela tá torta. Tá toda errada, aí tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Então, já deixo presa aqui do jeito certo. Desse lado aqui, eu estou com o fio do trabalho ainda. Já estou ainda com ele ligado ali no novelo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro... Vou pegar aqui esse primeiro ponto, coloco a agulha, puxo a laçada pra cá, a laçada que está lá do outro lado. Puxo ela, trago pra cá, prendo bem. Ou seja, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, eu tenho aqui. Aí tá ok. Subo duas correntes e agora o que que acontece? Nós não estávamos trabalhando carreira de ida e volta, sempre dessa forma? Ida e volta. E aí ele dá esse efeito. Quando a gente faz o ponto alto e de volta, ele dá esse efeito aqui. Quando a gente faz o circular, eu não tenho nenhum circular para mostrar para vocês aqui agora. Ele dá um outro efeito. Então, ao não ser que você queira trazer esse efeito para sua peça, a partir de agora, você sempre vai precisar alternar as carreiras, ou seja, sempre vai trabalhar no sentido contrário da carreira anterior. Então, ao não ser que para você não tem problema, a partir de agora, você ficar só com um ponto alto circular dando outro efeito, continua assim, continua num sentido só. Agora, se você quer manter o mesmo efeito na peça toda, você vai precisar fazer isso que eu vou ensinar agora a vocês. Então, aqui, a última carreira aqui, ela é em ponto alto e eu estou no avesso do ponto alto. A carreira anterior foi o direito. A anterior, o avesso. E a antes, o avesso. E assim sucessivamente. Então, eu vou manter esse padrão. Vou pegar aqui e vou fazer agora, esse lado aqui vai ser o direito do meu ponto alto. Se você estava fazendo aumentos nas laterais e mais aumentos no centro, não precisa mais fazer aumentos. Você só vai manter o Vzinho no meio do trabalho, ou seja, ele vai continuar com aumentos, porém não com a mesma quantidade que você estava fazendo antes.
Eu vou continuar ali até o V, só pra vocês, principalmente pra quem é novo, quem tá começando agora, só pra visualizar. Mas agora é o quê? Correr carreira. Chegando já no centro ali. E já mostro pra vocês. Vocês também têm problema com cabelo no fio, gente? Aqui eu tenho bastante. Olha que eu vivo com o cabelo preso. Não sou aquela pessoinha que vocês veem nas fotos e na introdução dos vídeos. Aquilo é maquiagem, gente. Ó, chegando então, aqui ó, no centro da peça, então eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho um ponto alto, faço mais um ponto alto. No Vzinho, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo Vzinho aqui, completando o V, e sigo assim até o final da carreira. Vou ter mais um V desse lado aqui, eu faço esse V, e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Voltando, porque eu não cheguei no final da carreira, mas eu estou naquela parte que eu prendi, lembra? Então, vou soltar aqui o prendedor. Então, eu tenho 3 pontos para esse lado aqui, ó. Eu tenho 1, 2, e o que eu prendi aqui, o terceiro, são as correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada um desses pontos. Mesmo ali onde você prendeu, Pri, mesmo onde eu prendi. Vai ficar um pouquinho difícil, mas ele entra. Como eu não prendi ele, não fiz uma costura, né? Uma junção mais certinha, ele ficou solto. Aí, o que que eu faço? Laço, e eu vou vir agora direto nesse ponto aqui, ó. Direto nele. E fecho. E dou continuidade. Mas, Pri, tá aberto isso daí. Como eu falei, gente, depois a gente pega, junta, pega, traz pra cá, faz mais uma passadinha, assim, umas 2, 3 vezes nesses 2 pontos aqui, até que ele fique justinho e certinho. Agora sim, eu vou dar continuidade até chegar ali no final da carreira. Chegando ao final, aqui no último ponto, vou procurar aqui as correntinhas que eu fiz, prender com um ponto baixíssimo. E ok, completei mais uma carreira. O que que eu vou fazer agora? Lembra que eu tenho que alternar o sentido das carreiras para eu manter esse mesmo padrão aqui? Então, vamos lá, a explicação número 1. Caso você queira manter um sentido só daqui para frente, ou seja, sempre fazendo o mesmo sentido, manda bala aí, ponto alto para esse lado para cá, ou se você for destro, para cá. Agora complicou, né? Porque eu faço versão destro, ai, gente, versão canhoto, não sei, mas vocês entenderam, né? Sentido que vocês estão acostumados. Então, circular, eu viria pra cá. Mas, eu vou ter que vir pra cá, porque essa carreira foi o direito, e o que vai aparecer nessa carreira agora aqui, né, vai ser o avesso. Então, o que que eu faço? Eu pego, viro a peça. Tô vendo agora aqui, ó, o avesso do ponto alto, e eu vou fazer o direito do ponto alto, ó. Então, sempre virando o trabalho no final da carreira, quando você for iniciar uma carreira nova, sempre virando o trabalho, porque dessa forma... Gente, esse cachorro não é meu, tá? O meu tá aqui, ó. Ele tá aqui, mas não tá latindo. Então, sempre mantendo essa questão aí de alternar, né? De virar as carreiras, para que você mantenha o mesmo efeito. Então, é super fácil essa etapa aqui, tá bom? Eu vou terminar essa carreira aqui só para explicar o finalzinho da peça. Acho que vai ficar mais fácil. Bom, gente, aqui eu não fiz tudo, não, porque é só repetição. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte: vocês vão continuar dessa forma até vocês atingirem um comprimento desejado. Como eu falei, vocês podem usar no formato de cropped, de regata e até de saída de praia e de vestido. Então, o que eu sugiro
que vocês façam, tá? Vão medindo aí o comprimento que vocês querem. Quando chegarem na última carreira, vocês alcançaram a medida de vocês, aí vocês vão ver que acabamento vocês querem na peça de vocês. Eu, por exemplo, queria ter colocado franjas no cinza. Então, o que foi que eu fiz aqui no cinza? Eu fiz uma carreirinha de ponto baixo para que eu pudesse acomodar essas franjas, ó. Eu cheguei a cortar as franjas, ó, tá aqui. Esse aqui foi o que sobrou do segundo novelo, né? Sobrou esse tantinho aqui, porque eu fiz esse tanto de franja que não usei. Mas aí eu vi que eu ia usar muita. Esse é o meu cachorro. Esse é o meu. Aí eu vi, ali não tá deixando eu falar. Aí eu vi que eu ia usar muita franja, então eu abri mão da franja, pelo menos nesse momento aqui. Então, vocês podem fazer qualquer outro tipo de acabamento. Vocês podem fazer ponto picô, ponto alto tombado, podem fazer um outro que eu ensinei lá no poncho. Quem quiser dar uma olhadinha no poncho, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem olhar o acabamento lá, vocês podem usar nessa peça aqui também. Enfim, vocês podem utilizar o tamanho que vocês quiserem. Eu não vou conseguir mostrar a peça toda agora, mas eu quero mostrar o seguinte. Aqui eu vou medir da cava, tá? Então, da cava até o final da peça aqui, eu não estou medindo o bico, porque o bico sempre vai ser maior. Então, da cava até aqui, ó, ficou um total com quase 40 centímetros, tá? E aí, vocês viram, vou deixar a foto aí pra vocês verem. Vocês observam o comprimento que ela ficou, tá? Lembrando que esse comprimento no seu corpo, ele pode alterar, ficando mais para cima ou mais para baixo, de acordo com... Tô procurando minha tesoura. De acordo com o jeito que você vai amarrar. Se você vai amarrar mais para cima ou mais para baixo, é assim que ele vai se portar. Para quem não começou a fazer a peça ainda e só tá aqui aprendendo, eu vou dar uma dica que eu esqueci de falar no início do vídeo. Caso você queira sua peça mais solta, mais maleável, usa agulha aí de 3,5 a 4,5 milímetros. Você vai ter uma peça bem soltinha, porém com pontos mais abertos. Ela vai ficar bem solta, bem maleável mesmo, e os pontos mais abertos. Caso você queira os pontos mais fechados, fica entre a 3 e a 3,5 também, que aí vai depender também da sua tensão de ponto. Então, prestem atenção nisso, tá? No jeito que vocês querem. Aqui eu vou tentar mostrar pra vocês como que ficou essa daqui. Vocês viram que eu fiz, ó, com 3,5, então ela fica bem abertinha. Pra mim, ela tá bem aberta, pra algumas pessoas isso aqui não é aberto. E essa aqui eu fiz com 3 milímetros. Ó, não tem nada ali atrás, tá vendo? Ela já não fica tão aberta, ó. Então, vale a pena aí vocês se atentarem nessa questão dos pontos, tá? Da agulha, pra vocês verem como que vocês querem. Essa daqui, no final, eu passei pra agulha de 3,5 milímetros, que acho que nas últimas 4 carreiras. Ah, mas nas demais aqui, é tudo 3 milímetros. Aí, fica a dica também. Vamos pras alças, gente? Bora pra alça, então. Agora sim, com a agulha de 3,5 milímetros, eu vou repetir isso por 4 vezes, né? Então, são 2 alças na frente, 2 alças atrás. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiríssimo ponto aqui, vou colocar a agulha e a linha, vou subir 3 correntinhas. É a alça mais fácil do mundo essa daqui, tenho certeza. Pode fazer separado e costurar depois? Pode também. Então, fiz aqui, ó, 3, deixa eu me assentar aqui, me endireitar. 3 correntinhas laçadas na agulha no próximo ponto, no ponto seguinte, já faz um ponto alto. Aí, ele vai ficar assim. A partir de agora, você sempre vai fazer da seguinte forma: 3 correntinhas, não apertem essas correntinhas para não ficar ruim para vocês colocarem a agulha depois. Dá só uma inclinada, assim, ó, uma girada no trabalho, ó. Ele tá aqui, eu fiz isso aqui, ó, peguei. Vou ver as costas da correntinha na carreira anterior. Na terceira correntinha, eu coloco a minha agulha
e faço mais um ponto alto. Se eu quiser deixar esses pontos aqui um pouquinho mais abertos, eu faço da seguinte forma: 1, 2, 3 correntes, não apertem, virou, vira aqui para você ver o avesso do ponto alto, e aí você tem 3 correntinhas, certo? A terceira, a segunda e a primeira aqui embaixo. Vai na segunda, ou seja, na correntinha do meio, e faz o ponto alto ali. Aí, ó, ele fica mais abertinho. Ó a diferença, tá vendo? Ele fica mais abertinho. Ó, 1, 2, 3, soltas, virou as costas da correntinha na correntinha do meio. Ó, 1, 2, aí. Na correntinha do meio, pega, coloca a agulha, faz o ponto alto. Ó, ele já... Aqui eu tô fazendo bem solto aqui, por isso que tá desse jeito, mas ele fica bem bonitinho, mais abertinho. Caso você queira fazer mais fechado, 1, 2, 3 correntes, virou na primeira corrente, você faz um ponto alto. 1, 2, 3, virou na primeira corrente aqui, ó, na última, na verdade, o ponto alto. Então, ó, só para vocês verem a diferença que ele fica. Viu? Alguns ele fica, se você fizer desse jeito, pegando na segunda corrente, ele vai ficar mais aberto, pegando na terceira corrente, ele fica mais fechadinho. Mas independente do efeito que você queira, o padrão das alças é dessa forma: 3 correntes para subir, virou, laçada na agulha e faz o ponto alto nas correntinhas que você subiu na carreira anterior. Gente, a alça aqui é só isso. Só isso aqui, não tem segredo. Pri, por quanto que eu vou fazer essa alça? Aí é que vem o pulo do gato dessa peça. Lembra do tamanho da cava? Lembra do tamanho da cava que eu falei pra vocês? Eu vou pegar a minha aqui que tá pronta. O pulo do gato. Opa, mais pra cá. Essas minhas alças aqui, elas ficaram com 26 carreiras e 30 centímetros. 30 centímetros? Eu vou até desmanchar uma aqui pra ver. Porque eu também já mexi, então ela deve estar um pouquinho maior. Só pra vocês terem ideia, a quantidade de carreiras eu lembro. Centímetros, não. Acho que com, ó, mais ainda, ó, 37 centímetros aqui que eu fiz. Eu achei que tivesse feito com 26. Talvez tenha laceado, não sei. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de pelo menos mais 10 centímetros, iniciando aqui com 10 centímetros, que é a distância de onde isso daqui vai ficar pro meu ombro, tá? Então, a distância da posição dele pro meu ombro, e mais uma quantidade suficiente para que eu possa fazer a laçada. Então, a conta é mais ou menos essa, tá? Então, você vai pegar aqui o que você tem de cava, subtrair pelo tamanho total que seria a sua cava, aí você vai ver quanto que sobrou. O que sobrou é essa primeira etapa aqui, que ela vai até o seu ombro, e a próxima etapa é a que você amarra, tá bom? Ficou complicadinho aí? Volta a explicação para entender. Acabamentos. Eu pensei em fazer, como eu falei para vocês, pode fazer ponto picô aqui. Aqui eu queria ter feito ponto picô em todinha essa parte de cima, que eu não tive tempo para fazer. Enquanto tava desenvolvendo a peça, ficou muito em cima, mas eu queria cobrir aqui tudinho com ponto picô. E aqui embaixo, gente, se vocês quiserem, dependendo da cor que vocês estiverem trabalhando, vocês podem pegar essa ponta aqui e colocar tassel, tá? Pode colocar em cada ponta dela um tassel de cor diferente, que combine com a cor principal, ou você gosta de dar contraste, pode fazer também. Fica uma ideia muito bacana aí para vocês darem um colorido na peça de vocês. No mais, gente, é isso. Essa é a peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Ah, antes, mostrar o tamanho total aqui, né? Para vocês terem uma ideia. Então, lembra que ela vai sempre aumentando aqui até a última carreira. Então, eu finalizei com 36 centímetros de um lado, totalizando 72 centímetros de frente, tá? Então, aqui embaixo
né? Na peça aberta, nós temos 72 centímetros. Isso para vocês verem o tamanho que a gente começou aqui com 30 centímetros, chegando no final com 72 frente e 72 costas. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo. Vejo vocês numa próxima aula. Beijo, beijo, beijo e até lá!